professores do 6º ao 9º ano, bem-vindos ao Interações Pedagógicas 2017. Para conversar sobre o ensino de artes visuais, está aqui conosco a professora de artes Luciana Guimarães Rodrigues de Lima, doutora pelo Programa Interdisciplinar de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professora de artes das Escolas Municipais Baden-Powell, Ciro Monteiro e Núcleo de Arte Grande Otelo, da 6ª CRE. Também no estúdio, Camila Marchon, professora de artes visuais da Escola Municipal Padre Leonel Franca, na 8ª CRE. Obrigada pela participação de vocês. Também temos professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro na plateia para participar desta conversa. Obrigada pela participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. O Interações Pedagógicas começa mostrando a turma de 8º ano da professora Camila. Ela realizou uma atividade de educação maker. Vamos ver? Todos os nossos alunos são de realengo, só que boa parte é da Coab, que é o conjunto habitacional onde a gente está inserido, e a gente recebe uma parte de fora, que é de uma escola chamada Estado de Israel. Os nossos alunos, já demos aulas para os pais deles, nós conhecemos há bastante tempo, então já é uma referência que é praticamente a família fica aqui, é quase uma dinastia. O pai estudou, aí tem gente que já tem o neto estudando aqui. Dentro de um projeto maior da escola, que a temática era de meio ambiente, a gente chegou à conclusão de que no entorno da escola havia muito lixo e isso não era feito nada, né? Não existia uma política voltada para isso, quer dizer, a escola não promovia nenhuma atividade que fizesse esses alunos pensarem essa quantidade de lixo que era jogada, né, no entorno da escola. Então, a gente pensando nisso, pensando em artistas que trabalham com esse material e sem que isso fosse se tornar artesanato, reciclagem dessa forma tradicional que a gente conhece, tentando dar uma nova roupagem para esse entendimento, eu busquei o artista Vicky Muniz. E a gente tem responsabilidade sobre isso, não temos? Porque nós produzimos isso. Já pararam para ver, no final de semana, por exemplo, quanto lixo a gente produz? E aí eu chamei eles para catar o lixo e observar a produção de lixo que eles tinham ao longo do dia em casa e aqui no entorno da escola. Primeiro recolhemos o lixo, que eu achei muito importante, pois os lixos ficam muito no chão, as pessoas acabam passando e não ligando por que aquilo pode se transformar. Depois a gente trouxe para cá, demos uma lavada e ficou isso aqui, a gente se transforma no que a gente quiser, criar arte com o lixo, que poucos ligam. Eu confesso que jogava lixo às vezes. Um papelzinho de bala ali não vai fazer diferença, mas agora eu não jogo mais. Eu acho que eu penso como a gente catou as coisas para fazer o trabalho, como ficava a rua. Voltamos, fizemos uma conversa, eles fizeram uma relação entre a ressignificação dos objetos e o lixo, a obra do Vicky Muniz, conversamos e fomos para a prática. A gente aprendeu a como organizar o nosso meio ambiente, que está uma bagunça, né? A gente aprendeu como reutilizar lixos que poderiam ser inúteis, iriam fazer mal ao meio ambiente, não iriam servir para nada, poderiam ferir pessoas, e a gente reutilizou de uma forma criativa. Eu tentei não colocar materiais tradicionais, tinta, lápis, para que eles pudessem mesmo exercitar a criatividade deles, e eles começaram a elaborar os objetos. Eu não conheci o Vicky Muniz, eu fui conhecer, meu primeiro contato com ele foi através da biografia dele, que eu li um pouco, foi só umas coisas, onde é que ele nasceu e tal. Mas depois eu vi o filme e eu entendi melhor o trabalho dele. Hoje eu fiz uma bolsa com um pote plástico, uma alça de mochila e uma tampa de sorvete.
A gente fotografou os objetos, passamos por aplicativos, trabalhamos as fotos e foto pode ficar colorida quanto escura. É só a pessoa escolher do jeito que ela quiser e fica. Tentei colocar uma perspectiva da art maker, que é a coisa da mão na massa, do aluno fazer, ele ser o protagonista, ele ser o dono da sua criação. Eu quis contar para eles, quis expor isso e fazer com que eles comecem a experimentar como é, né, ser dono do seu projeto. Professora Luciana, que pontos você destaca da prática apresentada? Primeiro, queria agradecer a oportunidade e destacar vários pontos desse projeto que foi realmente maravilhoso. Primeiro foi a completa integração do projeto da professora Camila com a escola. O projeto Meio Ambiente, estando de acordo com o PPP, não só vai favorecer aos alunos, mas todo o entorno escolar. Foi o que ela fez, sair da escola, ultrapassar os muros da escola para não só catar lixo, mas e sim fazer um passeio de leitura estética. O que aquele objeto ali pode ser transformado? Então, ela levou isso, ela teve essa sensibilidade de levar o aluno a descobrir outras funcionalidades do objeto. A diretora também mostrou assim muito amor pela escola e eu acho que essa integração do amor pela escola faz com que os projetos eles, se desenvolvam melhor. Com uma intencionalidade artística também, que isso é importante. Como ela falou, eu não quero cair no simples artesanato. Então, ela buscou fontes de artistas, ela trabalhou o Vicky Muniz e levou o aluno a conhecer esse artista, né? Então, ela enriqueceu. O papel do professor nesse sentido é fundamental. E seguindo as orientações do PPP. Outra coisa que eu destaco também é a organização da sala, que ela dispôs de uma forma que os alunos têm as atividades e o comprometimento deles com as atividades, eles se distraem de uma forma que eles parecem que eles não estão trabalhando, estão se divertindo, mas ao mesmo tempo construindo conhecimento, porque eles estão fazendo, estão colocando a mão na massa, né? Esse movimento, esse art maker, assim, é muito importante porque o aluno faz e ele reflete sobre o que faz. Outra coisa interessante também é que o aluno, falando o que faz e ensinando aos colegas, né, na troca também, ele constrói o conhecimento dele. Camila, antes de realizar essa atividade, você assistiu com os alunos o documentário Lixo Extraordinário, sobre a obra do Vicky Muniz, e pediu que eles produzissem um texto com a percepção deles, né? Qual foi o seu objetivo com essa proposta? Bom, em primeiro lugar, também queria agradecer os professores também, muito obrigada. O Lixo Imaginário foi assistido para contextualizar, né? Aí a gente tem aquela abordagem triangular da Ana May Barbosa, que é uma referência para todos nós, professores de artes, né? E a contextualização aconteceu com o Lixo Imaginário, o Lixo Extraordinário. Eles se impressionaram muito com a prática do artista, porque acreditavam que não de nada servia, o lixo é lixo, do lixo não sai nada. Mas descobriram ali que nas formas, olhando o material, analisando esteticamente o material, perceberam que eles poderiam construir alguma coisa com aquilo, né? E trouxeram para a sala de aula. E comentaram, professora, a parte social dos catadores, né? Como que o catador, a vivência dele, como que ele transformou a vida dele, o catador transformou a vida dele, né? Com a arte. Então, isso eles ficaram muito impressionados, a coisa transformadora da arte, né? As potencialidades transformadoras da arte. Luciana, o que os professores devem considerar na hora de montar o planejamento das aulas de artes visuais? Eu vejo que o professor ele deve considerar, além das orientações curriculares e do projeto político-pedagógico da escola, isso tem que estar bem alinhado, mas o professor já tem a sua bagagem, né? Ele tem que considerar essa bagagem que ele tem que buscar teóricos, referências, não só os teóricos da linha de arte, mas por que não buscar em filosofia, buscar em sociologia e, acima de tudo, o que a Camila utilizou, que eu achei assim, fundamental, são os temas atuais, porque esse descarte de lixo, essa preocupação com o planeta é muito importante, é um tema atual que tem que ser trabalhado em qualquer disciplina.
Camila, você inclusive mencionou, né, no VT que assistimos, os seus alunos relataram que não imaginavam que pudessem criar a arte a partir do lixo, né? E você propôs que eles testassem isso na prática. Explica pra gente esse conceito da educação maker. Então, vamos lá. A educação maker, primeiro o termo maker, né, traduzindo, é fabricante. Então, essa educação maker, ela está dentro da cultura maker, do movimento maker, que nada mais é do que fazer coisas, criar objetos. Mas dentro dessa cultura, isso é feito dentro de laboratórios. Esses laboratórios têm recursos de alta tecnologia, impressoras 3D, maquinários, ferramentas de alta tecnologia. E isso é trabalhado ali pelos alunos, a construção do conhecimento é feita ali, né? O professor, ele é orientador, ele traz os conteúdos para dentro desse fazer, dessas atividades, e vai ensinando, e o aluno vai aprendendo, e o professor vai aprendendo, vai ensinando também. Bom, só que a nossa realidade não é essa, né? Como encantada eu, né, por essa concepção cultural, né, desse movimento, como eu poderia trazer isso para dentro da sala de aula, né? Uma escola sem recursos, com dificuldades, porque eu não tenho computadores de alta tecnologia, eu não tenho impressora 3D, como fazer isso? Então, eu resgatei ali a questão da colaboração, da prática, da experiência, né? A escola tem que ser tem que valorizar a experiência do aluno, né? Uma escola que é estática, que é só a absorção do conhecimento e nada mais, é enfadonha. Então, o aluno ali ele experimenta. A educação maker é isso, é experimentação. A arte é transformadora, né, professora Luciana? De que forma o uso de materiais não convencionais em uma atividade artística como essa apresentada pode contribuir para a mudança de pensamento não só dos alunos, mas da comunidade escolar como um todo? Isso é fundamental. Foi como a Camila falou, levar o aluno a pensar, né, de que forma pode ser tratada essa questão ambiental dos catadores, da sua própria vida, né, de não deixar mais jogar lixo, e de chamar a atenção do pai, de uma mãe, de um irmão, de não desperdiçar água. Então, todas essas questões podem ser pequenas agora, mas elas, no futuro, elas vão influenciar, né? Que isso seja uma coisa que contamine para o bem. E outra questão importante, assim, eu estava conversando com a Camila anteriormente, essa preocupação ambiental, o professor de arte, ele tem esse trunfo de fazer a diferença, né? Temos muitos colegas que utilizam essa questão de reaproveitamento de materiais. Eu, na minha prática desses anos todos, eu tenho 29 anos de município, 30 de magistério, e eu sempre tive essa preocupação. E com relação a trabalhar em parceria com os professores. Uma vez um professor chegou para mim e falou assim, professora, vamos fazer uma casa de caixa de leite? Eu falei assim, mas com que intencionalidade? Como é que a gente vai planejar? E a gente sentou de matemática, então, assim, foi bem complicado no início, mas depois foi um projeto maravilhoso. A gente construiu uma casa com 2.000 caixas de leite. Então, assim, foi bem interessante. Isso é um exemplo. Outro exemplo desse ano, que eu estava fazendo com os alunos, é o Projeto Ambienta Rio. Nas 2 escolas que eu trabalhei, eu fiz uma coisa bem simples, mas que gerou, assim, um retorno muito agradável, foi os sapatos com plantas. Eles eram vasos de plantas. Então, eu falei para os alunos, vocês busquem os sapatos que estão jogados lá, por que está pegando poeira lá, se está furado, se está descolado, não há como utilizar? Vamos pegar esse sapato, o que a gente pode fazer? Que tal a gente plantar? Vamos transformar em plantas, já que não... O que pode fazer? Levar o aluno a olhar para um objeto e ver com a intencionalidade estética sempre, a gente também tem que pensar nisso, que nós temos a formação estética, a gente tem que trabalhar com todos os conceitos, né, do alfabetismo visual. Esses conteúdos, eles não podem estar nunca estanques, né, eles têm que estar sempre alinhados. Então, os sapatos também, assim, foi uma experiência bem interessante. Outra experiência interessante também que nós realizamos, o PPP da escola era sobre brasilidade, nós decidimos entre uma conversa com os alunos, nós nos aprofundarmos mais na arte indígena.
A partir daí, eu até fiquei, assim, taxada como uma professora lixeira. A gente também catava muito lixo. A gente ia para a feira catar, não os alimentos, mas a gente catar as embalagens. Então, a gente também pegou os seixos de massa corrida, pegava as embalagens de cebola, das caixas de cebola, caixas de maçã, embalagens de mamão. Então, assim, milhões de materiais que a gente olha assim, puxa vida, isso pode gerar o quê? Um objeto decorativo, um painel, pode gerar uma roupa também. Né? Trabalhamos com fibras de bananeira, existem tantas coisas que são descartadas. Né? A fibra de bananeira é uma coisa assim tão preciosa, porque a bananeira, né, ela dá apenas um único cacho. E o que acontece com o tronco? Ele é descartado. O que fazer com esse tronco? Temos que transformar isso em arte, gente. A gente tem que aproveitar todos esses... Ressignificando, né, os objetos. Isso, e sempre com esse olhar artístico. Por isso é que tem que ter um olhar da professora mediando esse trabalho. Acho assim fundamental. Camila, como que você estimula a curiosidade dos alunos para se aprofundarem no tema e, por exemplo, procurarem pelo trabalho de outros artistas? Olha, Laís, é muito importante que a gente esteja sempre em interação com o aluno, com os interesses do aluno, sabe? Não se pode trabalhar em mundos distintos. Nós temos que ser observadores dos interesses deles e aí, a partir da observação, você traz os temas, né, os interesses para a sala de aula. Você faz uma junção dos conteúdos, das orientações, daquilo que você tem que passar, junto com, trazendo, né, dentro dos interesses dos alunos. Né? Porque aí você ganha eles, você estimula a criatividade, você coloca ali situações problema, você coloca, problematiza, você faz desafios, e aí você ganha o aluno. Né? Por exemplo, no meu caso, né, na questão da situação problema ali temos muito lixo, como fazer? Né? O que fazer? O que você pode fazer? E você diz para o aluno, olha, você pode fazer agora, você faz a diferença nesse momento. Né? Não é no futuro, agora. O que você pode fazer agora? Mecanismos, que metodologia você vai usar para transformar essa realidade agora? Então, eles foram agentes dessa transformação, foram os criadores. A criatividade é extremamente importante nos dias de hoje. Né? Para o aluno lidar com a solução dos problemas da vida. Aqui na plateia, os professores que estão acompanhando a nossa conversa também têm perguntas. A primeira pergunta vai ser da professora Janete, da primeira CRE. Camila, eu fiquei bem interessada quando eu comecei a ler sobre o movimento maker e entender como é que isso tem muito a ver com a nossa sala de aula, né? A gente já faz esse movimento maker há muito tempo, né? E eu acho que isso deve se expandir para outras disciplinas, né? Eu acho que seria interessante a interação. A gente procura fazer isso na nossa escola também, né? Com artemática, é um trabalho que a gente faz de artes e matemática, e com as estações de leitura também, que a arte está sempre presente ali com as outras disciplinas. Agora, eu queria saber como é que você sistematizou, como é que você organizou o teu laboratório maker. Como é que foi por setores? Como é que você fez isso na prática? Eu separei a sala em estações de trabalho. Né? Então, eles recolheram lixo, trouxeram lixo e colocaram num cantinho que eu separei mesmo com as mesas. E colocaram ali. Depois da higienização dos objetos, de separar aquilo que poderia ser usado, aquilo que não, enfim, a gente fez uma pré-seleção, né? E coloquei nessa estação. Depois tinha uma estação de produção do objeto. Então, eu coloquei mesas mesmo, com as cadeiras, nenhuma coisa astronômica, não, né? Mesas, cadeiras, eles sentavam ali tinham dispostos as ferramentas de trabalho. Depois, outra estação, que aí eu coloquei um tatame, e eles montavam ali, podiam montar cenários e podia colocar só simplesmente objeto, tá? E ali era fotografado, uma estação de fotografia, eles fotografavam e podiam se levar para uma outra estação, que é a estação de edição das fotos, né? Mas
eles nem quase não utilizaram essa estação, porque é tão fácil, eles tiram a foto ali mesmo, eles já começam a trabalhar. Então, isso fica muito dinâmico dentro da sala de aula, né? Não tem uma estática, quem fica aqui, quem fica ali. Eles ficam circulando, vão fazendo, vão pegando, vão sentando, vão expondo, enfim, é um laboratório dinâmico, digamos assim. E eu fico ali, circulando ali no meio, orientando um e outro, eles me chamam e tudo. Temos alguma pergunta da plateia? Professor Ralph, da Quinta CRE. Professora Camila, como você mantém esse relacionamento de ser adjunta, diretora adjunta, e ao mesmo tempo professora também dentro de sala de aula? Não é uma coisa fácil de lidar, mas tem o seu lado positivo, que é o lado de você estar em contato com o aluno todos os dias, com uma extensão de tempo maior, você pode observar melhor o seu aluno, né? Isso só contribui para um trabalho que eu preciso da colaboração deles, que eu preciso da participação intensa deles, isso só contribuiu. Professora Luciana, gostaria de comentar nisso, nessa questão do uso do aplicativo do WhatsApp, por exemplo, para se programar? Essa questão de ter o relacionamento, né, fora da sala de aula é interessante, né, para o professor ter como o aluno se portar diferente, trazer material. Ao mesmo tempo, tem os benefícios, a gente também tem que ver para o professor não se sobrecarregar. Até porque, como ela tem uma matrícula, direção, outra matrícula professora, né, ela tem que adequar esses horários para poder. Mas uma coisa que é interessante é que o aluno precisa desse vínculo, né? Esse vínculo tem que extrapolar a sala de aula, eles precisam disso, precisam crescer dessa forma de relações interpessoais. Temos mais alguma pergunta? Professora Jaqueline, do Instituto Helena Antipoff. Olá, obrigada. Gostaria também de agradecer a oportunidade. E, assim, nós temos nas escolas a educação especial, né? E sabemos que na sua escola tem algumas salas de classe especial. E gostaria de saber como é que vocês trabalham a arte lá. Você trabalha arte maker lá também? O trabalho que é feito com a arte, na classe especial e na classe regular, é o mesmo, né? Porque os alunos, todos eles e nós, todos temos limitações. Então, o professor, ele está ali trabalhando as habilidades de cada um, as potencialidades de cada aluno, né? E o aluno especial, ele vai estar inserido dentro desse contexto, o mesmo trabalho que é feito de arte com o ensino regular é feito na classe especial, sem distinção, apenas trabalhando com as limitações de cada um, né? E até a acessibilidade mesmo. Se você for trabalhar com um aluno cego, por exemplo, você tem um tipo de trabalho para ser desenvolvido, né? Enfim, então, isso vai de acordo com a observação do professor, com a dinâmica da sala de aula, né? Agora vamos ver um pouco mais do trabalho da professora Camila na Escola Municipal Padre Leonel Franca, na 8ª CRE. Hoje, a gente não pode mais trabalhar dentro da escola como a gente trabalhava no outro século. A gente tem que criar alternativas de trabalho com esses alunos e contextualizar nosso trabalho com a vida deles, com o cotidiano. Então, se o aluno usa o celular para milhões de coisas, e nós também usamos, por que não trazer isso para a sala de aula? De uma forma orientada, com compromisso, com objetivos, com reflexão, mas por que não trazer? E o computador e aplicativos, temos um monte de possibilidades que a gente pode atrair o nosso aluno. Durante a atividade, além de ter reaproveitado e recriado um boneco, né, de plástico, eu também editei fotos e vídeos que foram tiradas na hora, colocando filtros, efeitos, recortando camadas, tudo muito detalhado. Faz com que eles interajam muito mais e a gente descobre que eles sabem muito. E aí, nesse saber muito, que aí o professor entra com conhecimento. Ele pode ensinar coisas ali para aquele aluno que estão inseridas naquela tecnologia que o aluno conhece, né? Se sente parte atuante disso. Eu experimentei, fiz um experimento com eles. Então, eles fizeram uma avaliação. Eles sentaram, cada um numa carteira, né?
e eles escreveram uma lista de alunos que participaram, que foram os colaboradores. Aí eu coloquei isso. Então, vocês não são mais alunos, vocês são meus colaboradores. Vocês vão colaborar com a minha avaliação. Eu tenho a minha, eu sei quais são os alunos que participaram, eu tenho a minha, e vocês vão falar de vocês. Como que é essa construção? Participou até quando? Será que esse aluno ele fez o suficiente, não fez o suficiente? Então, eles vinham me perguntar, professora, fulano, ele só fez isso. O que a gente faz? Pronto, então, a avaliação dele, vamos esperar um pouquinho? Vamos ver se, de repente, ele se interessa mais? Vamos ver se ele abraça mais o projeto? Vamos esperar. E aí foram aparecendo as contribuições deles ao longo do trabalho. Isso foi muito interessante, né? Não foi uma nota fechada no final, foi uma nota construída, eles construíram junto comigo. Eu gostei da colaboração de todo mundo, que todo mundo ajudou, foi muito divertido pra gente e foi uma experiência muito que a gente pode levar mesmo. Eu achei essa atividade maravilhosa. Eu me arrependi de não conhecer antes, mas eu espero que todo mundo faça, outras escolas, outros lugares, porque é muito legal. Eu vou indicar para todo mundo. Se cada uma das escolas fizesse isso, juntasse os alunos que quisesse, o mundo ia estar bem melhor, menos lixo, porque a gente foi andar, tinha muito lixo, gente jogando ainda, e tinha gente muito boa oferecendo lixo também. Seria muito bom se todos fizessem. Acho que a gente tem que realmente continuar divulgando, continuar acompanhando eles, para realmente ter um significado efetivo. O lixo em si, ele depende da forma que você vê. Tudo é um ponto de vista. Se você enxerga um lixo como o próprio lixo, ele vai sempre ser o lixo. Agora, se você vê um lixo como uma forma de ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas, se a pessoa ela quiser ajudar o mundo em si, ela pode sim ter um ponto de vista diferente e ajudar as pessoas. Basta a pessoa querer tomar uma atitude. Isso vai de cada um. Luciana, o que você ressalta nesse segundo momento da aula da professora Camila? Primeiro, eu estou emocionada porque a fala dos alunos assim me deixou, né? Lindo. Me deixou realmente assim, parece que eles têm uma experiência assim de anos. E foi isso, a vivência deles me deixou assim muito emocionada. Mas um ponto interessante que a Camila falou no início é sobre o modelo desgastado de sala de aula. Então, esse modelo que ela apresenta, por que não ser aproveitado? É possivelmente ser feito, é só arrumar um jeito, colocar uma sala de aula comum, uma estrutura, né, física que todos nós das escolas temos. Basta o quê? Basta boa vontade, basta vontade de fazer, de buscar, de pesquisar. Isso o professor tem que ter isso, essa vontade de acordar assim, vou fazer alguma coisa para fazer a diferença na minha sala de aula. E a escola comprar a ideia. E os alunos ali, não precisa nem dizer, eles estavam assim, totalmente envolvidos. Eles falaram de diversão ali, vou pegar o gancho da diversão de novo. O aluno, quando utiliza um celular, ele procura usar o quê? Só o WhatsApp para conversar e para jogar. Então, a Camila já mudou um pouco esse papel. Ela utiliza o WhatsApp justamente para ter o contato para fins educacionais. Então, essa é uma forma excelente para ser utilizado o celular. E como estúdio de fotografia, utilizando os programas, é uma outra utilidade desses recursos que é muito, muito interessante. E o que o aluno falou, o que no futuro, né, vai ser, o que ele vai trabalhar, o olhar dele, sempre ressaltando o professor. O professor tem que ter esse amor, tem que passar esse amor de fazer acontecer. Né? E isso a gente percebe nos olhinhos dos alunos. E exercitar a escuta, né, Lu? Exercitar a escuta. A gente tem que ouvir o aluno, tem que dar voz a ele. Sim. Né? Ele participa, ele tem colaboração no seu trabalho, é parte disso. Então, metade do nosso trabalho, talvez até mais, seja do aluno. A gente tem que ouvir a fala deles. Essa questão da avaliação que você falou. Por que um fez, outro não fez, vamos discutir isso. Exato. Né? E replanejar. Mas, às vezes, a proposta que você traz não é adequada, não é bem aceita. E aí você tem que ter humildade para parar. Não, vamos replanejar, então me ajuda. Vamos fazer. Às vezes, um aluno tem uma certa habilidade para recortar papelão e o outro já não tem. Certo. É uma coisa simples. Você, na sua estação e com a sua sensibilidade, mediando
o projeto, aí você já vai, e um outro colega ajudando também, um que sabe um pouquinho mais. Eu, assim, fiquei fã desse trabalho. Camila, aproveitando, né, como é que foi a escolha dos aplicativos a serem usados na atividade, né, dos softwares? Eu acompanhei a gravação, eu vi que vários alunos conheciam muitos aplicativos de edição de imagem e tal, porque usam no seu dia a dia, né, mas a maioria deles falaram que não tinham essa ideia de usar com esse fim, né, com esse objetivo. Como é que foi o uso desses aplicativos? Então, aí você já até respondeu na sua pergunta, porque... primeiro, a escuta, a observação do professor, né? Então, observar, bom, esse aluno, ele tira foto e ele faz o tratamento, ele coloca a foto toda diferente no Facebook dele, ele no WhatsApp tem toda uma coisa. Por que eu não trabalhar com isso? Afinal de contas, o professor de artes, ele trabalha com qual é o conteúdo? Cor, textura, saturação, brilho. Nossa, tem tantos recursos ali, de técnicas de artes dentro de um aplicativo, né? E são vários gratuitos que eles utilizam isso com uma facilidade tão grande. Eles tiram imagens, eles colocam imagem, eles editam o tempo do vídeo, é impressionante. Vamos trazer isso para a sala de aula e colocar os seus conteúdos dentro, né, do trabalho. Luciana, você já comentou um pouco, né, mas quais são os benefícios de levar essas novas tecnologias, né, como o celular? Você falou da questão de modernizar a aula, né? Quais outros benefícios isso pode trazer de levar essas novas tecnologias para dentro da sala de aula? Eu sou até suspeita de falar sobre o uso do celular, porque eu também utilizo. Não nessa forma de edição de imagens assim, que eu já vou aproveitar essa ideia da Camila, mas assim, nas aulas eu busco que os alunos criem grupos de pesquisa para pesquisar os sites de artistas. Eu gosto muito também que eles trabalhem visitas a museus, né? Eu trabalho numa CRE que realmente é de difícil acesso, é longe dos equipamentos culturais. Então, a ideia seria que nós pudéssemos levar os alunos às visitações, né? Ele visualizar a obra. E quando não há esse recurso, o que a gente precisa? Utilizar os recursos da Web 2.0. É o laptop, é o data show, vamos mostrar no museu, vamos buscar os sites do Inhotim, né? Tudo isso dependendo do projeto da escola também, não é sair jogando assim, vamos ver hoje Tarsila, mas não, tudo tem que ter um planejamento, uma intencionalidade. Então, o aluno busca. Uma escola, a gente está buscando trabalhar o projeto do Profeta Gentileza. Então, tudo está direcionado. Pode usar o celular, sim, desde que com fins pedagógicos, né? Eu não tenho grupo de WhatsApp, mas eu tenho um grupo secreto no Facebook, em que nós discutimos, eu apresento vídeos, eles trazem material, eles produzem desenhos, eles trazem para mim isso. Outra coisa interessante, a gente fala dos benefícios, mas a gente também tem que ter um pouquinho de falar, assim, das desvantagens. Os nossos alunos, eles ficam muito tempo com o celular, né? Pediatras e várias pesquisas já indicaram que essa exposição assim, por muito tempo é prejudicial. Então, o professor de arte também tem esse poder, além de transformar em outros sentidos, ele pode tirar o aluno de ficar horas e horas preso no celular e fazer o que? Art maker, é desenhar, é produzir, é construir. Então, é um benefício muito interessante. E disponibilizar também esse material. Então, os recursos da web, dos celulares, dessas novas tecnologias, servem não só para troca entre conteúdo, interação entre alunos e professores, mas de professores entre si. Nós temos também grupos de sala de arte no Facebook, quem aqui deve conhecer, sites de museus e Itaú Cultural. Temos vários outros recursos que o professor pode aprender e levar o aluno também a buscar mais. Camila, durante a sua aula eu pude perceber que os próprios alunos se organizaram, deram sugestões de como prosseguir com a atividade. Qual é a importância dessa relação de colaboração para o desenvolvimento das habilidades específicas da sua disciplina? Laís, que bom que você notou isso, porque aí o protagonismo está acontecendo. E esse é o nosso objetivo. Né? Um dos nossos objetivos. Né?
estimular o protagonismo desse jovem. Né? E o que é isso? É fazer com que ele seja ator, agente da transformação. E aí está para além da minha disciplina. É uma habilidade de vida. Né? O aluno, você como professor e a escola, preparar o aluno para lidar com situações diárias, né? Do seu dia a dia atual, mas no futuro. Então, alunos colaboradores, eles serão cidadãos colaboradores. Né? Alunos protagonistas, atores, agentes, serão agentes de uma transformação da realidade, do seu cotidiano. Né? Ele vai se deparar com situações de problemas, situações de que ele precisa mudar ou coisas que ele precisa transformar, e ele vai ter os mecanismos para fazer isso. Né? Então, isso cria perspectiva de vida, cria sonhos. Né? Então, o aluno ele está ali o tempo todo sendo agente de transformação, sendo ouvido, né? E fazendo parte desse sistema. Isso é um protagonismo, é uma intenção de arte. O professor de arte faz muito isso, não é inovação. Quando a gente fala de educação maker, como a professora Janete colocou, é uma coisa que o professor de artes usa o tempo todo. Né? Mas que se isso fosse estendido para as outras disciplinas e para a escola de uma forma geral, isso teria muito ganho, né? Então, fica aí a dica. Luciano, o que você achou da escolha da Camila de propor uma autoavaliação aos alunos? Perfeito, porque eles puderam realmente repensar sobre a prática, né, do que eles fizeram, comparar com o trabalho dos alunos, o que um fez, o que mais fez, por que eu não fui tão colaborativo, o que eu posso fazer, né, uma avaliação, repensar para os próximos projetos. Não é assim, eu não fiz. Não, eu não fiz hoje, mas eu pretendo realizar uma coisa. Essa questão do protagonismo, esse papel importante do aluno, né, de ser ativo nessa ideia de construção do conhecimento é fundamental. Além disso, a autoavaliação, a gente precisa, no caso, quantificar a nota e colocar no sistema. A gente necessita disso, né? A autoavaliação é primordial para a professora considerar isso, como ela disse, eu também. Então, você, além da autoavaliação, você coloca o seu parecer, né? E também existem os outros instrumentos interessantes, que seria, no caso, o portfólio também é bem interessante ser utilizado, e um diário, né? Que o aluno possa fazer o registro das suas atividades. E o que se deve considerar na avaliação da disciplina de artes visuais? No caso da avaliação, o processo é importantíssimo. A gente, no caso, a nossa cultura valoriza muito, na nossa cultura escolar, valoriza muito o produto final para a exposição. Pode ser, mas não é um fim em si mesmo. A gente tem que valorizar o processo, a gente tem que registrar o making off, ver se realmente o aluno interagiu com o professor, com o conteúdo e entre eles, aluno com aluno, né? A limpeza, a organização. Não adianta nada chegar o aluno jogar tudo e o outro fazer, né? O cuidado com o material, o cuidado com o registro também, porque fazer e repensar como ele a postura dele na escola também, porque na aula de arte ele tem que ser uma coisa, na escola também, e se Deus quiser, no mundo todo, como você falou, ele vai levar para a vida toda. É uma observação constante, ali você registra, é uma verificação constante, observação do fazer. Então, a observação do fazer é fazendo, não é depois aconteceu. Então, você só está avaliando uma parte do trabalho, do depois. Né? O durante é o que é o grande pulo do gato. Camila, é possível, de alguma forma, dar continuidade a essa atividade? É fundamental. É muito importante e fundamental. Tem que acontecer. E os alunos entenderam isso. Semana passada, eles vieram com bingas de cigarro, acharam na rua, e recolheram. Vieram com um saquinho para mim. Professora, a gente agora pode usar na campanha do cigarro. Boa! Aí, por coincidência, tinha um documento da rede que tinha chegado, eu estava como diretora nessa hora, e eu estava lendo justamente esse documento de uma campanha de antitabagismo e que a gente tinha que lançar essa campanha com os alunos e tal. Falei, olha, mostrei para eles, o nosso próximo trabalho será uma campanha contra o fumo, né?
E eles adoraram. Então, eles já vieram, já tiraram foto, porque eles já sabem a dinâmica da coisa, eles já montaram, já tiraram foto, já vieram me mostrar as fotos, né? Enfim, é importante. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui. O professor, ele não pode ficar vítima, ficar ali naquele ciclo de reclamação, de insatisfação e não fazer nada com isso, né? O professor, ele precisa estar o tempo todo buscando novas alternativas de trabalho, novos meios, de soluções para lidar com esse tipo de coisa, né? E com criatividade. Então, por isso, esse trabalho tem que continuar. Nossos professores aqui na plateia têm outras perguntas. A professora Lenora, da 11ª CRE, qual a sua pergunta? Professoras, nós somos professores de arte, vivemos com faltas, né? Lacunas, materiais, falta de tudo. Com esse trabalho, os alunos sentiram a falta de materiais básicos, tipo tinta, muitas vezes até o próprio lápis, papel. Como é que foi houve esse questionamento com eles? Olha, houve sim. Eles falaram, como a gente vai criar, professora, que não tem tinta, não tem lápis, não tem... Como que a gente vai fazer assim? Não, vamos fazer, sabe por quê? Porque o aplicativo do celular vai dar cor para a gente. Vamos transformar isso que o aplicativo vai proporcionar. Você não pode tirar aqui, você não pode tirar esse emblema, você não pode colocar, então não precisa pintar. Tentei arrumar maneiras de recriar. Como eu falo, né? É uma experiência, né? Então, ali são experiências de criação. Então, estimular esse novo pensamento sem recursos, né? Faz com que esse aluno consiga descobrir caminhos que antes ele não tinha descoberto, né? Então, a falta de material também pode ser uma coisa positiva, né? Quando a gente pensa que isso estimula a criatividade também. A próxima pergunta é da professora Tatiana, da 1ª CRE. Olá. Eu trabalho no primeiro segmento e com aula de artes, e eu queria perguntar como é que a gente poderia adaptar a Art Maker ao primeiro segmento. Olha, Laís, eu não vejo muito assim diferença dos dois segmentos, não. Acontece que você pode trazer todo o seu aparato ali de montagem da sala, né? Isso, de repente, eu acho que até acontece mais no primeiro segmento do que no segundo, né? Essa questão de descolar o aluno daquela cadeira, daquele posicionamento um atrás do outro. Você descolar isso, para quem não tem sala de artes, eu não tenho uma, eu trabalho dentro da sala normal. Mas você traz os materiais, eles trabalham ali, de repente, na hora de tirar foto, de passar para o aplicativo, você vai precisar ter uma orientação mais aprofundada, talvez você tenha feito ali. Eu deixei os alunos livres, tirando fotos e trabalhando nos aplicativos. Talvez um aluno menor, com menos idade, ele não consiga, mas também vale pela sua experiência. De repente, quem sabe a gente não se surpreende ver ali os alunos, porque eles já estão habituados a trabalhar com o celular tão cedo, né? Então, quem sabe isso não faz a menor diferença mesmo na idade. Professora Luciana, professora Camila, eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigada também pela presença dos professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro que estiveram aqui no estúdio participando da nossa conversa. Eu acredito que foi bem proveitoso para todos nós. E a gente se despede deixando algumas questões para a sua reflexão, professor. Obrigada e até a próxima.